E aí pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui. Vamos iniciar aí mais uma aula, continuando falando do assunto aí, geradores elétricos, tá? A aula de hoje vai falar exatamente sobre a lei de Pouillet, tá? A lei de Pouillet é extremamente importante, mas ela tem algumas restrições, né? Então, junto com as leis de Kirchhoff, a lei de Pouillet é muito utilizada para você descobrir a corrente que circula por um circuito elétrico. Então, vamos falar aí dos geradores elétricos, tá? Especificamente sobre a lei de Pouillet, e aí depois a gente vai aplicar um pouquinho dessa ideia da lei de Pouillet em alguns exercícios, tá? Para quem não é inscrito no canal, já vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para poder ser informado de todo o conteúdo que a gente está disponibilizando aqui, de todas as frentes da física e muitos exercícios, inclusive de aplicações do Enem aí, tá? E também pedir para você seguir a gente nas redes sociais, né? Lá no Instagram, @FisiqueisGo, tá? Vamos começar o link então. O seguinte, os geradores elétricos a gente já sabe que são elementos do circuito que são capazes de converter outras formas de energia em energia elétrica, não é assim? Então, o que a gente vai fazer aqui é entender como é um circuito simples a partir daí utilizar a lei de Pouillet. Então, o circuito simples é nada mais nada menos que aquele que apresenta um único caminho de circulação da passagem de corrente elétrica. Ou seja, esse circuito simples nada mais é do que um circuito que vai ter apenas um caminho para ser seguido pela corrente. Não existem ramificações, tá? Então, falou em circuito simples, falou em um circuito que apresenta um único caminho para a passagem de corrente elétrica. Inicialmente, nós iremos tratar apenas dos circuitos simples compostos por geradores e resistores, que é o que a gente viu até agora, tá? Então, até agora, os nossos assuntos abordados foram corrente elétrica, né? Depois, passamos para os resistores e depois chegamos nos geradores. Então, por enquanto, a gente vai falar só disso. Mas, é claro, a gente sabe que tem outros elementos que vão compor esse circuito, como capacitores, receptores, e aí a gente vai ter um circuito um pouco mais amplo e mais completo, tá? Então, olha só. Quando eu tenho um circuito mais simples assim, só com geradores e resistores, o que vai acontecer é que tudo que for gerado por um gerador vai ter que ser consumido pelos resistores que estão presentes no seu circuito. Então, o gerador a gente já sabe que ele tem uma certa resistência interna. Então, o U que sai do gerador a partir do saldo, já retirando aí aquela parte que é consumida pelo próprio gerador, ele vai fornecer esse U para ser consumido pelos meus resistores, que vão estar podendo inclusive ser um equivalente, né? A gente vai poder somar esses resistores e dizer que ele é dado como um resistor equivalente. Então, basicamente, essa é a ideia. Isso aqui que eu acabei de apresentar para vocês é um circuito simples. Por que ele é um circuito simples? Porque se eu observar, a minha corrente elétrica tem um único caminho para poder circular durante esse processo aí, tá bom? Então, olha só, o que seria a dedução da lei de Pouillet? Então, nós podemos demonstrar por meio de dedução teórica a lei de Pouillet, que foi estabelecida experimentalmente por Claude Pouillet, que tem aí essa faixa aí de 1790 até 1868, tá? Então, qual foi a ideia dele, né? Tudo que é gerado por um gerador tem que ser consumido pelos resistores, ou seja, não podemos ter um saldo de diferença de potencial num circuito elétrico. Ou seja, o meu U do meu gerador tem que ser igual ao meu U dos meus resistores ou do meu resistor. Então, baseado nisso aqui, a gente vai ter o seguinte, que o U do gerador lembrando lá da equação do gerador, U é igual a E menos RI. E o do meu resistor, U igual a R vezes I. Lembrando que o R minúsculo é a resistência interna e o R maiúsculo são as resistências do nosso resistor externo, tá bom? Então aqui vai ficar E menos RI é igual ao valor aqui de R vezes I. Então o que eu vou fazer aqui é jogar esse valor aqui para o lado de lá, vai ficar com E igual a R vezes I mais Rão vezes I. Posso colocar o I em evidência, né? Então vai ficar com E igual a I, que multiplica Rão mais R, tá? A ordem ali não vai importar, porque é soma, né? Então aí eu chego que meu I, ele vai ser igual ao E sobre o Rão mais o R. Essa daqui seria a nossa
lei de Pouillet. Ou seja, a corrente que circula pelo circuito, ela é igual a DDP, né? No caso aqui, a força eletromotriz, melhor dizendo, sobre as resistências, o somatório das resistências. Caso eu tivesse mais resistores e mais geradores associados em série aqui, porque tem que ser em série, né? Porque a gente diz que a lei de Pouillet, ela vai funcionar para quando o circuito for simples, tá? Lembrando aqui, ó, que eu só posso usar a lei de Pouillet quando o circuito for um circuito simples, tá? Ou seja, um único caminho de circulação da corrente. Essa é uma característica da lei de Pouillet. Ela é restrita a circuitos simples ou que você possa transformar esses circuitos em circuitos simples quando você tiver uma associação de resistores. Então aqui, a forma um pouquinho mais ampliada dessa escrita seria I igual ao somatório de todas as forças eletromotrizes das minhas pilhas ou baterias ou geradores que eu tiver colocado no circuito, em série, né, sobre o somatório dos errões, que seriam as resistências externas, mais o somatório dos errinhos, que seria as resistências internas. Isso para quando eu tiver mais de um gerador e mais de uma resistência no circuito, tá? Quando for simplificado, a gente vai escrever simplesmente assim, tá bom? Então, essa é a lei de Pouillet. E a partir da lei de Pouillet, a gente tem condição de olhar para um circuito elétrico e descobrir a corrente que circula por ele. E é claro, né, gente, depois que a gente descobre quanto vale a nossa corrente, fica muito fácil de descobrir, por exemplo, a potência que está sendo dissipada num resistor ou a DDP que está sendo lançada no circuito pelo gerador, porque aí com a corrente a gente completa as equações, certo? Então, vamos às aplicações da lei de Pouillet para esse exercício. Olha só, um resistor de 2 ohms é ligado aos terminais de uma pilha de força eletromotriz 1,5 volt. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, o meu E igual a 1,5 volt, que é a força eletromotriz, e eu tenho um resistor de 2 ohms, aqui, ó. E a resistência interna dessa bateria é de 0,5. Então, aqui, ó, 0,5 ohms. A pergunta é, letra A intensidade da corrente que se estabelece no circuito. Bom, esse aqui é o caso mais simples da lei de Pouillet, que é quando eu tenho só um resistor e só um gerador. Então, eu posso dizer, aplicando a lei de Pouillet, que meu I é igual ao E sobre Rão mais R, certo? Essa é a minha lei de Pouillet. Lembrando que eu só estou usando a lei de Pouillet porque o circuito é um circuito simples. Se esse circuito tivesse mais ramificações, se ele tivesse ramificações, eu já ia dizer para vocês que eu teria que convertê-lo em um circuito simples, se for possível, ou então usar outra ferramenta que a gente vai aprender mais tarde, que são as leis de Kirchhoff, tá bom? Então aqui agora é só substituir, né? I é igual ao E, quem que é o E nosso ali? 1,5, sobre o Rão, quem que é o Rão? O 2, né? Mais o R'inho, que é 0,5, certo? Então aí o que a gente vai ter é o seguinte, 1,5 dividido por 2,5. Eu posso fazer o seguinte, multiplicar por 10 para poder facilitar um pouquinho, né? Porque vai ficar 15 sobre 25 e agora dividir por 5, né? Porque aí dividindo por 5, eu vou ter aqui como 3 e aqui como 5. Isso aqui poderia ser a resposta já, ou se eu quiser, eu posso dividir 3 por 5, que vai dar 0,6 ampere. Então, ou isso como resposta, tá bom? Então, a minha corrente que está circulando por esse circuito é de 0,6 ampere ou 3/5 de ampere, certo? Letra B, ele vai pedir o seguinte, ele vai pedir a energia elétrica dissipada no resistor em 1 minuto. Então, a gente já sabe o seguinte, que em 1 minuto, na verdade, eu tenho 60 segundos, não é isso? E a energia elétrica é calculada a partir da potência vezes o tempo. Isso de aulas anteriores, lá da nossa parte de corrente elétrica, né? Se você não assistiu essa aula, volta lá na parte de corrente elétrica. Eu acho que a aula 2 ou a aula 3 vai te mostrar como está funcionando a questão do cálculo da energia elétrica, tá?
aula 2, tá bom? Aí como é que eu vou fazer aqui, ó? Pego esse valor aqui, ó, e vou agora pensar em calcular primeiro a potência. Quanto é a potência dissipada no resistor? Bom, a potência dissipada no resistor é sempre dada por R vezes I ao quadrado. Efeito Joule, não é assim? O efeito Joule é calculado dessa maneira. Então a potência aqui vai ser quanto? Vai ser o valor do resistor, que é quanto? 2 vezes a minha corrente. Quanto que é a minha corrente? A minha corrente a gente calculou, 0,6 elevado ao quadrado. Então a minha potência dissipada vai ser 2 vezes 0,36. 0,72. O quê? Watts, né? Então agora eu pego isso aí e calculo a energia elétrica. A energia elétrica vai ser igual a potência, 0,72, vezes o tempo, que é 60. Então, a energia elétrica vai ser igual a... Se eu fizer essa multiplicação aqui, é o mesmo que fazer 7,2 vezes 6, né? Então, vamos fazer aqui, ó, 7,2 vezes 6. Então, vai ficar 12, vai 1, 7 vezes 6 dá 42. Com 1, 43. Uma casa. Então, aqui eu vou ter 43,2 joules, né, de energia sendo dissipada lá no nosso resistor em 1 minuto, tá certo? Então, a gente associou aí a fórmula da energia elétrica, a fórmula da potência pelo efeito Joule e chegamos no valor da energia elétrica que está sendo dissipada em joules aqui nesse resistor em 1 minuto, tá bom? É isso, essa é uma primeira aplicação, né? Vamos pegar mais um exemplo aí, aplicando a lei de Pouillet agora nesse exercício, ó. No circuito abaixo, mede-se a DDP entre os pontos A e B com um voltímetro de resistência interna. Ó, ele não é ideal. Então quer dizer que esse voltímetro ele vai ter o valor aqui, ó, de 100 ohms. Quer dizer então que a corrente ela vai sair daqui, certo? Ela vai vir aqui. Quando ela chegar aqui, pessoal, ela vai ter uma divisão. Ela vai ter um I1 aqui e um I2 aqui, ó. O que é o detalhe aqui? O detalhe, pessoal, é que essa divisão vai acontecer porque esse voltímetro ele não é ideal. Ele te deu as características do voltímetro. Então, esse circuito ele acabou sendo ramificado. Se ele é um circuito ramificado, eu preciso torná-lo circuito simples para depois eu aplicar o Pouillet. Então, aqui eu vou ter que fazer a associação de resistores em paralelo, tá vendo? Porque esse aqui é A, esse também é A. E esse aqui também é B. Então aí, quando eu faço associação em paralelo de dois resistores que têm mesmo valor, eu tenho 3 maneiras de calcular isso aqui, né? A primeira é só falar que a resistência equivalente vai ser pegar um dos valores e dividir pelo número de associações por eles serem iguais. Então isso aqui vai dar 50 ohms. Outro jeito era fazer que a resistência equivalente seria o produto deles pela soma, né? Então seria 100 vezes 100 dividido por 100 mais 100. Se você fizer isso, isso aqui vai dar 100 vezes 100 dividido por 200. Então eu vou poder simplificar aqui, ó, e aí eu vou chegar em 100 sobre 2, que também tem que dar 50. Ou então eu teria que fazer 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre 100 mais 1 sobre 100, né? E aí a gente também chegaria nos mesmos 50. Então, 3 modos, eu vou preferir fazer esse aqui, tá? Para esse exercício, porque eles são iguais. Então quer dizer que o meu circuito agora ele vai ficar assim, ó. Só fazendo o esboço dele aqui, tá? Ele vai ter esse caminho aqui, ó. Aqui eu tenho um de 10. Aqui eu vou ter um de 50. E aqui a gente vai fechar o nosso circuito, né? Então aqui, ó, ele não apresenta resistência interna. Pelo menos no desenho não mostra isso, né? Aqui 120 volts. E aí agora eu posso calcular a corrente que está circulando aqui geral, né? Então a corrente, lembrando que esse é o terminal A e esse é o terminal B, né? Então aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer que o meu I é igual a E sobre R1 mais R2, né? Porque eu só estou somando os resistores. Ou seja, o I vai ser igual ao E, que é 120, dividido por 50 mais 10, ou 10 mais 50, né? Então isso aqui vai ser 120
sobre 60, isso aqui vai dar 2 amperes. Quer dizer, então, que a corrente que passa aqui é de 2 amperes. Como eu quero saber o U de A, B, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a resistência equivalente vezes a corrente que está passando. Então, o meu U de AB vai ser a resistência equivalente, que ficou 50, né? Vezes o meu I, que é 2 amperes. Então, meu U de AB, simples assim, é 100 volts, tá? Ah, professor, mas, então, peraí, 100 volts foi utilizado aqui, certo? Então, quantos volts foram utilizados aqui? É só você fazer U igual a R vezes I para ele. Vai ficar quanto? O U dele vai ser o R, que é 10, vezes o I, que é 2. Aí não deu 20? Se você pegar o 20 com o 100, não dá justamente o 120 que o gerador lançou no circuito? Tem que ser, né, pessoal? Porque a conta tem que fechar sempre. Toda DDP que é lançada no circuito tem que ser consumida pelo circuito. Ah, então quer dizer que se eu tivesse descobrido a corrente e depois calculado quanto era o U desse aqui, então eu teria encontrado pelo saldo quanto que era o U de AB? Com certeza, né? Se você tinha 120 e já usou 20, quer dizer então que sobrou 100 para o U de AB, certo? Então é um outro modo de você chegar também nessa solução, tá bem? Vamos para mais um aqui, né? Para a gente poder finalizar a ideia aqui. Então aqui nós temos um circuito que é ramificado, né? Então olhando para o circuito aqui, você já fala, ó, isso aqui já não vai dar para usar o Pouillet. Mas lembrem-se, eu posso convertê-lo em um circuito simples para depois utilizar. Então vamos por partes. Olha só, os aparelhos de medida A, que é o amperímetro, e V, que é o voltímetro do circuito abaixo, são ideais. Olha só, quando eles são ideais, o A ele tem resistência nula. O A, que é o amperímetro, quando eles são ideais, os amperímetros eles têm resistência igual a 0, tá? Agora, o voltímetro, quando ele é ideal, ele tem resistência que tende ao infinito. O que que isso significa, professor? Significa que não vai passar corrente onde estiver o voltímetro. Então aqui, pessoal, ó, isso aqui não vai funcionar. Isso aqui vai estar em curto. Por que que vai estar em curto? Olha só. Vamos só pensar aqui, ó. Se aqui for o ponto A, aqui eu vou ter um ponto B porque eu passei por um elemento do circuito, certo? Aqui também vai ser um ponto B. E aqui também vai ser um ponto B. Motivo disso? Se a resistência é nula, é como se não tivesse nada aqui no lugar do A. Então, nesse caso, por ser ideal, eu mantenho a mesma letra. Então, aqui também vai ser B. E aqui também vai ser B, ó. Esse também vai ser B. E esse vai ser C. Tá bom? Então, o que está acontecendo aqui é que, na verdade, esses elementos aqui, ó, eles estão sobre um mesmo potencial. Ou seja, esse voltímetro eu já posso garantir que ele vai marcar 0 volt. Porque seria o VB menos o VB, né? Seria o VB aqui menos o VB aqui, ó. Então, quanto que é o potencial dele? 0 volt. Então, ele vai marcar 0 volt. Então, já temos uma resposta. Agora, falta quanto é o amperímetro. E para isso, a gente vai ver o seguinte, ó. Esse daqui com esse daqui, esses dois resistores, eles estão em paralelo. Porque aqui, ó, AB e AB. Então, como eles estão em paralelo, eu posso redesenhar esse circuito da seguinte maneira. Eu vou colocar o 40 aqui. Aí, 2 de 20, eu vou usar aquela mesma ideia do anterior. Se eles são iguais, eu vou falar que o resistor equivalente vai ser igual a um deles dividido pelo número de associações, que no caso são 2. Então, deu quanto? 10 ohms. Então, aqui eu vou ter um de 10 ohms. Aí eu vou ter o amperímetro, né? E aí, pessoal, olha só. Agora eu tornei esse circuito um circuito simples, que aqui também é 10, né? E aqui ficou 40 volts. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente falar aqui, usando o Pouillet, né? I vai ser o E sobre o R1 mais o R2. Então o meu I vai ser quanto? O meu E, que é 40, sobre 20, né? Que é 10 mais 10. Então o meu I vai ser igual a 2 ampere. Mas espera aí, o I, ele vai ter um único caminho, né? Por isso que eu estou aplicando o Pouillet. Então, quando ele passar por aqui, pelo amperímetro, ele também vai estar medindo 2. Então, o amperímetro vai marcar 2
ampere. E a gente tem, então, a nossa solução como o voltímetro igual a 0 e o amperímetro igual a 2 ampere, tá? Então é isso para esse exercício, né? Vamos fazer mais uma aqui, que é com a chave, tá? Essa chave aí, por que ela é importante e por que eu estou citando essa chave aqui? Porque essa chave, ela tem como característica abrir e fechar o circuito. Lembre-se, quando o circuito está aberto, não há passagem de corrente. Quando o circuito está fechado, eu tenho a passagem de corrente por todo o circuito. Então isso aí funciona como se fosse aqueles plugs de tomada, né? Para ligar a lâmpada. Então quando você clica nele, você fecha o circuito, a lâmpada acende. Quando você clica na outra parte, você faz ele saltar da rede e aí ele desliga, ele abre o circuito e a lâmpada apaga, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, aplicando a lei de Pouillet, a gente tem, olha só, quando o circuito visto na figura está aberto, o voltímetro V indica 2 volts. Pessoal, isso aqui é o típico caso que eu só estou ligando o voltímetro nos polos da bateria com ela desligada. Então significa aqui que esse 2 volts que ele está me falando é o E. O E é igual a 2 volts. Por isso eu trouxe esse exercício. Porque é um jeito dele te dar a força eletromotriz sem te falar que ela é a força eletromotriz, tá vendo? Ele te dá pela sua definição. Então, quando eu ligo um voltímetro nos polos de uma bateria, quando ela está aberta, né, quando você não está com ela em funcionamento, o valor que o voltímetro indica, que no caso aqui foi 2 volts, é justamente o valor da minha força eletromotriz, tá? Então, fique esperto com isso aí. Fechada a chave, a leitura do amperímetro é de 0,1. Ele está falando que a corrente que está passando aqui, pessoal, ó, porque a corrente está saindo daqui, né? A corrente está fazendo isso, isso, porque a corrente sempre sai do polo positivo. Quando eu fecho aqui, ó, ela vai passar e vai voltar aqui, ó. Então, esse circuito é um circuito simples, não é isso? E aí ele está falando que o I vale exatamente quanto? 0,1 ampere. Então, se eu aplicar o Pouillet, eu vou falar que o I é igual ao E sobre o somatório dos R's, que seria o R'inho mais o R'ão. O meu I é 0,1. O meu E vale quanto? 2 volts. O meu R'inho eu não tenho. E o meu R'ão vale 18. Vamos continuar a leitura aqui. Calcule em ohms a resistência interna da bateria, admitido que os instrumentos sejam ideais. Pronto, né? Acabou o exercício. Porque agora o que eu vou fazer? Vou multiplicar lá, vai ficar 0,1, que multiplica R mais 18, igual a 2. Vou passar o 0,1 dividindo, vai ficar R mais 18, igual a 2 sobre 0,1. Isso aqui é 20, né? Então, R mais 18 vai ser igual a 20. Então, o R vai ser 20 menos 18. E o R, então, vai ser igual a 2 ohms. Então, um exercício bem simples que aplica a lei de Pouillet e que você só precisava saber dessa questão de como calcular a força eletromotriz quando a bateria está com o circuito aberto e você mede os polos dela, tá bom? Então é isso. Queria agradecer a atenção de vocês, dizer que é muito importante que vocês acompanhem as resoluções dos exercícios que estão aqui no card, tá? Pedir para você também, que não é inscrito no canal, se inscrever no canal para acompanhar as novidades aqui. Ativando o sininho da notificação, você tem condições de acompanhar tudo que a gente coloca aqui disponível para vocês e pedir para vocês seguirem a gente lá nas redes sociais, @physicsgo, tá? Valeu demais pela participação de vocês. Até a próxima. Valeu!